A Igreja Adventista mudou. A sua crença nos seus primeiros anos era que existe um Deus, uma pessoa, um ser espiritual, o Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente e eterno, infinito em sabedoria, santidade, justiça, bondade, verdade e misericórdia, imutável e presente em toda parte por seu representante, o Espírito Santo. E a crença número 2, que existe um Senhor Jesus Cristo, o Filho do Eterno Pai, aquele pelo qual Ele criou todas as coisas e pelo qual elas subsistem. Mas em 1931, ela mudou a sua doutrina. Veja a sua crença número 2, que a divindade ou trindade consiste do Pai Eterno, um ser pessoal, espiritual, onipotente, onipresente, onisciente, infinito em sabedoria e amor. O Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai Eterno, pelo qual todas as coisas foram criadas e através do qual a redenção das hostes redimidas será consumada. O Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, o grande poder regenerador no trabalho de redenção. A sua crença antiga estava alinhada com a Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, lemos: Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E o próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 17, na oração sacerdotal, disse: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Criam na existência de um só Deus, o Pai, e Jesus sendo o Filho de Deus, o Espírito Santo, aquele que emana de Deus. Mas depois passaram a crer na Trindade, uma doutrina que nem sequer existe na Bíblia. Veja a busca que foi feita na Bíblia online. Portanto, a Igreja Adventista antes estava dentro da Bíblia e agora está com a sua doutrina fora da Bíblia. A Igreja mudou e errou. E Deus levantou outra igreja para pregar a verdade que esta abandonou. O ministério Quarto Anjo, advertência final. Nós pregamos igual ao texto bíblico. Dizemos: há um só Deus, o Pai. E a vida eterna é esta, que conheçam apenas o Pai como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o Filho do verdadeiro Deus, a quem Ele enviou. Você é convidado a estudar a Bíblia conosco, aprender mais desta verdade e seguir no caminho daqueles que permaneceram junto à verdade eterna. Venha, você será. Vamos orar, vou orar em voz baixa, tá bom? Vamos orar. Gente, bom dia, tudo bem? Deixa eu ver que horas tem aqui, só um minuto. Ai. Não sei se dá para ver, mas hoje é dia 22/7, são 5 horas e 56 minutos da manhã. Eu estou aqui com meu chazinho. E claro, o assunto que eu vou trazer hoje não é escola sabatina, não é falando se Jesus é bom ou não é bom, e nem tampouco me revoltando se alguém prende passarinho em gaiola ou se alguém maltrata cachorro ou gato.
Hoje eu vou falar de uma coisa que todas as religiões no Brasil, eu não vou falar no mundo, nunca saí do Brasil, comete como erro. E cada vez mais as pessoas vêm acreditando. Se você realmente ver meus vídeos, você vai ver o quanto que eu não acredito, que eu não confio nesses textos que a Igreja Católica inventou como sendo de Paulo, Saulo, Tarso, que Tarso é o nome do local. Porque a visão que eu tenho é que esses livros, eles não confundem a cabeça das pessoas. Porque 99,9% das pessoas que leem a Bíblia só leem. Mal gravam os versículos onde estão, em quais livros. Porque a minha visão aqui não é fazer você acreditar em mim e me fazer o teu líder espiritual. A minha função aqui é fazer você enxergar o que está escrito. Porque as pessoas não enxergam o que está escrito. As pessoas enxergam o que a religião fala. A religião te faz ler aquele versículo, fala o que para ela compete a ser falado, e você acredita como se toda a Bíblia falasse aquela língua que a religião fez você acreditar. Desde 2007, quando eu saí do sistema religioso, estamos no dia 22 de julho de 2024, e agora são 5 horas e 59 minutos da manhã. Então, dentro daquilo que você acredita, se você quiser continuar acreditando, é um direito seu, e eu falo, faça com a maior determinação, com a maior obediência que você puder fazer, porque se eu estiver errado, quem ganha é você. Se eu estiver certo, quem perde é você. Mas faça isso com prazer, porque a Bíblia fala que ao sujo, que ele se suje mais, que ele faça valer a pena ele perder o direito à salvação, para que depois não venha ter choro. Porque como diz uma música dentro da capoeira, uma ladainha, canta-se assim, onde não haverá nem choro, nem vela. E no dia do julgamento, não adiantará chorar, rezar, orar, fazer mantras, clamar por Buda, Hare Krishna, Hare Krishna ou Hare Krishna, enfim, ao Deus Lua, ao Deus Sol, ao capeta, ao diabo, a qualquer outra entidade que você vê dentro da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, guias, ou qualquer outra coisa que você acredita que é o certo, o teu caminho. Naquele dia do julgamento, não vai adiantar nem você clamar por Jesus. O que vai ter de gente ali chorando e clamando por Jesus, também não vai adiantar, não. Não vai. E a Bíblia fala também aos limpos que cada vez se limpe mais. Nunca acredite que está limpo o suficiente para merecer alguma coisa. Então continue se limpando. Porque por mais que você se limpe, vai estar sempre sujo. A mensagem que eu vou dar hoje não é pesada. Eu não vou chamar ninguém de canalha. Eu não vou chamar a atenção de ninguém
como se eu fosse pai, avô, tio de alguém, que eu não sou, nem te conheço. Mas, muitas das vezes, quando eu falo alguma coisa aqui que parece ser rude, como às vezes a mãe dos meus filhos me vem pregando, fala assim, caramba, você está sendo ignorante na fala, na forma de falar. Eu falei, não, estou falando só sério e demonstrando que não é momento da pessoa brincar ou ficar em cima do muro, na dúvida. Eu estava dentro da Adventista esses dias não, sábado, ontem, não, que dia é hoje? Ah, hoje é segunda, ó. Hoje é segunda. No sábado, eu estava na Adventista. Olha, eu tô achando que hoje é domingo, não, hoje é segunda, dia 22/7/2024 e já são 6 horas e 3 minutos da manhã. Segunda-feira, eu tô imaginando que hoje é domingo ainda. Então, o que acontece? Sábado agora, eu cheguei na Adventista e falei assim: Cristo, quando ele anunciou o que ele iria fazer, que a igreja evangélica adora falar que é ministério, porque a igreja evangélica tem que te ensinar para você acreditar que Cristo fez algum ministério na terra e ele não fez em nenhum lugar da Bíblia. Eu estou fazendo assim porque esse meu olho aqui tá muito embaçado. Desculpa aí que eu estou coçando o rosto. Toda vez, desculpa, gente, eu cortei o assunto no meio. Toda vez que você me vê assim, ó, com o olho fechado e coçando aqui, fazendo assim, é para ver se melhora a visão, tá, gente? Que a vista está embaçada. Não é que eu fico orando e coçando a cabeça como se fosse um tique, não é, porque realmente isso aqui tá tudo embaçado. E essa aqui tá demais. Voltando aqui ao assunto. Então, eu lá na Adventista, sábado agora, dia 20, eu falei que o Cristo, quando ele começou a se pronunciar como o Salvador, como o Messias, e ele pregava a Torá, porque ele nunca pregou o Evangelho, ele pregava a Torá, porque ele tinha que provar às pessoas as profecias de Gênesis a Malaquias, porque todos nós sabemos que não existe livros até Malaquias, existe muito mais. Mas como você só está habituado a esses livros aqui, que são o que o sistema dá, então o que acontece? Para você entender. Ele teve que anunciar toda a Torá, de Gênesis a Malaquias, porque sabemos que não acaba em Malaquias. Existem muito mais livros. Tá? Só não existe essa quantidade de profeta, não. Existe muito mais profetas. A Bíblia é um livro fabricado pelos católicos para os católicos. A Bíblia é um livro feito por católicos para católicos. E para ter a diferenciação de uma religião para outra, se você olha a religião etíope, a Bíblia tem 88 livros deles. Se você olha para a não quer sair não, a igreja ortodoxa, se eu não me engano, são 74 livros. Se você olha para a católica, 72 livros. Se você olha para a evangélica, 66 livros. Se você olha para a Bíblia judaica, são 54 livros, se eu não me engano. Por quê?
Porque cada religião, eles vão defender a sua visão, a visão que aquele que fundou aquela religião acredita que é correta. Você olha para os muçulmanos, embora eles leiam a Bíblia, em algum momento lá da religião deles eles leem a Bíblia, mas o Maomé, ele falou que a Bíblia não prestava. Que o que prestava era o Alcorão. Embora Maomé, na época dele, não existia Bíblia. Tá certo? Mas estou falando assim só para ter um entendimento singular. Um entendimento crítico. Mas na época de Maomé, a Bíblia não existia. E ele falou que é o Alcorão. E todos seguem o Alcorão. Embora em algum momento da vida lá dentro do islamismo, eles leem a Bíblia. Tanto é que eles sabem de Jesus, eles sabem de Maria, eles sabem dos profetas. Tá? E é isso que eu quero que você entenda. Que cada religião vai puxar a sardinha para si. Mas o que aconteceu com a igreja evangélica? Já escutou aquela expressão santo do Paoco, santinho do Paoco, que eram imagens feitas entre o século XVI ao século XIX? Bora botar século XX, mas eu acredito que vai até o século XIX. Até o ano 1800, depois quebrados. Depois disso parou. Começou a ter muito na vista. O maior auge, se não me engano, foi no século XVIII, 1700. O que se fazia com o Santo do Paulo? Para você entender. Se você é novo, talvez você nunca escutou isso. Mas se alguém tem mais de 40 anos de idade, já escutou pelo menos uma vez na vida. Quando comparam uma pessoa a um santo de pau oco. O santo de pau oco, ele era construído para transportar ouro, diamante, safiras, prata, bronze, de uma maneira corrupta, para que não fosse pago ao rei de Portugal qualquer tipo de imposto. Então fabricava-se imagens mais altas do que eu, mais altas do que você, totalmente oco por dentro, e ali se enchia de pedras preciosas, de minério precioso, e transportava para qualquer lugar que fosse para transportar, e chegava lá, quebrava-se aquelas imagens, ou simplesmente eles tiravam o fundo, e ali tinha uma grande fortuna em pedras preciosas ou minério. Então, usava-se imagens da Igreja Católica, que era de Igreja Católica, imagem de macumba, nem pensar. Ninguém te matava. Imagem de demônio, nem pensar. Então, era as imagens da Igreja Católica. Todas aquelas imagens que as pessoas veneram, algum dia alguém fez aquilo dali oco para transportar coisas ilícitas, para não pagar imposto ao rei. Então, por isso que tem essa questão do santo do Paoco. Mas o que eu quero falar com vocês em relação a isso que eu estou falando tudo? É que eu tenho escutado, principalmente dentro das Assembleias de Deus, as pessoas falando que Jesus estava no deserto, que Jesus ele toma o lugar de Deus a hora que quiser, porque ele é Deus. Pessoas chamando Jesus só de Deus. E biblicamente falando, isso é anátema. Biblicamente falando, isso é algo que o Criador abomina, que Deus abomina. Pelo menos de uns 15 dias para cá, eu estou falando muito de Jesus Cristo, muito Deus, porque eu quero deixar bem claro do que eu estou falando. Porque mesmo as pessoas sabendo que Salvador é Jesus, Criador
é Deus, as pessoas ainda com dúvida vêm me perguntar se eu estou falando de Deus ou de Jesus. Como de uns 15 dias para cá eu estou falando de assuntos bastante tópicos, eu estou falando muito em nome de Jesus, tá? Mas não é porque eu estou voltando a falar de Jesus, não. É porque realmente eu quero deixar bem claro de quem eu estou falando. E hoje, depois desses 16 minutos de vídeo, 17 minutos e 2 segundos agora de vídeo, eu vou falar com vocês sobre o que Jesus é realmente, segundo a Bíblia, né? Segundo o que eu acredito, o que eu acho, segundo a Bíblia. Eu tirei aqui o seguinte, texto do livro de Mateus, texto do livro de Lucas, texto do livro de Zacarias e texto do livro de Hebreus, tá certo? Eu não vou usar King James, eu estou com preguiça de ir lá pegar a Bíblia Católica para ler. Então, eu vou usar essa aqui, que é a Bíblia da Sociedade Bíblica Brasileira, né? Sociedade Bíblica Brasileira. E Revista Corrigida. O ano, eu acho que é 2022. Deixa eu ver se aqui mostra. Tá aqui, 2022, tá? Deixa eu ver se dá para vocês verem. 2022. Não sei se vai dar, eu estou com a vista embolada, mas bem aqui embaixo aqui, tá vendo? 2022. Então, eu agora vou fazer a oração em voz alta e já abra sua Bíblia no livro de Zacarias, tá bom? Vamos orar? Ah, claro. Eu te peço agora como um grandioso favor. Se inscreva no canal agora, compartilha, dá like, faça comentários, tá bom? Vamos orar. Amado Pai, santo é teu nome, grandioso tu és, maravilhoso. Eu te peço que escute as orações, tanto minha quanto desse homem, dessa mulher, que nesse exato momento está clamando pelo nome dos filhos, do esposo, da esposa, de algum parente que está doente, desempregado, ou até dele mesmo, dela, que está passando por algum problema econômico, de saúde ou familiar. Atenda nossos pedidos, Pai. Atenda. Me preencha com teu Espírito Santo para que o que eu venha falar aqui hoje não venha de mim, mas que venha de ti. E eu te peço obrigado que por mais uma vez tu deixaste eu te representar, eu falar em teu nome. Obrigado, Pai. E que através de Salvador me preencha com teu Espírito Santo. Onde tiver um demônio dentro desse apartamento, lance teu fogo santo para eliminar, destruir, aniquilar esse demônio. Põe anjos acampando com a espada na mão, tanto aqui dentro do meu lar, como no lar dessa pessoa que está vendo esse vídeo, ou simplesmente escutando. Peço, clamando a Ti, pela saúde espiritual, física e mental dos meus filhos e filhas, pela saúde física da mãe dos meus filhos, e da saúde mental e física da mãe das minhas filhas. Também te peço por Gisele, que ela está com essa doença, que venha curá-la, fazer ela ser uma pessoa mais forte espiritualmente falando. Da mesma forma que eu te peço por todas aquelas mulheres lá da igreja Adventista Sétimo Dia, do Joque. Ah, Pai, como Tu és misericordioso.
que através de Salvador te peço isso. Te agradeço, Pai. Te agradeço. Pois o teu é todo o reino, toda a glória, todo louvor, tudo é teu. Obrigado, Pai. Através de Salvador que eu te peço, obrigado. Assim seja. Muito obrigado, Pai. Então, agora que você já orou, deu a pausa aí no vídeo para ir no banheiro, já bebeu sua água, eu te falo, vamos ler Zacarias? Vamos ler Zacarias? Está escrito assim, Zacarias capítulo 6. Zacarias capítulo 6. Eu estou falando, está escrito assim, Zacarias capítulo 6, mas eu ainda não abri Zacarias. Vamos para lá. Abacuque, Miqueias, Joel, Oséias. Ué, eu estou indo para trás aqui igual um doido. Zacarias é depois de Ageu, gente. Eu ainda abri em Ageu, estou indo para trás. Misericórdia, peço desculpas aí. E está assim, escrito em Zacarias capítulo 6, versículo 12. E está assim. Fala-lhe, dizendo, assim fala e diz o Criador. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Renovo. O nome significa renovo. Aquilo que está velho, sem uso, acabado, sem valor, ele vai vir para renovar, para edificar algo ali que venha ter valor, que venha ter uso e que venha ficar novo de novo. O nome dele é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Criador. Aí eu te falo uma coisa. Você lembra dos versículos que a Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mão de homens? Se você não sabe disso, isso está escrito na Bíblia. Mais de uma vez, se não me engano, são 3 vezes que está escrito na Bíblia. Eu não vou falar o versículo, mas é só você procurar, tá? Vai lá no Google, escreve assim, templos que não é feito por mão de homem, ou o espírito do Criador, que não está no templo feito por mão de homens. Só escrever qualquer coisa assim no Google que vai aparecer os livros, os versículos, livros, capítulos e versículos. Então, a partir do momento que você começa a acreditar na Bíblia e você sabe que o Espírito do Criador, de Deus, não está naquele templo feito de pau, madeira, pedra, tijolo, cimento, porcelana. Então, que templo é esse? Fala para mim. Escreve aqui embaixo. Então, que templo é esse que está sendo falado? Se você falou que o templo somos nós, acertou. Porque o próprio Paulo ele fala que todos nós somos uma célula, uma parte do corpo de Cristo. E só podemos ter o Espírito de Cristo, desculpa, e só podemos fazer parte de Cristo para ter o Espírito do Criador se estivermos ligados.
a Cristo, porque Cristo é a verdadeira igreja. Nós somos o templo porque o Espírito Santo habita em nós. Mas Cristo, ele é a igreja. Cristo é o local que as pessoas se reúnem para adorar o Pai. Em nenhum lugar da Bíblia você vai falar, ó, você vai ver escrito que Cristo nasceu para ser adorado por homens. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar você vai ver escrito que Cristo é para ser adorado. Claro, dependendo da religião que você está e da tradução da sua Bíblia, você vai ver coisas assim, que é para ser adorado. Mas a questão não é nem essa, se você adora ou não Cristo. A questão é que você tem que ter ciência de quem Cristo é. E para você entender o que Cristo é, vamos fazer o seguinte. Vamos em Hebreus. Em Hebreus. Porque a única coisa que eu posso falar para você, caso você queira estudar mais sobre o assunto, é que primeiro você tem que entender que você tem que fazer parte do corpo de Cristo. Isso é, você tem que ter Cristo como sua igreja. E não essa placa religiosa, esse cara aí ou essa mulher que fala que é pastor de alguém ou de alguma coisa, porque não são. Você tem que fazer parte do corpo de Cristo, porque Cristo é a verdadeira igreja. E nós somos o verdadeiro templo, porque em nós tem que habitar o Espírito do Criador, de Deus. Então está escrito assim em Hebreus capítulo 2, vamos lá? Eu não vou nem usar King James, tá, gente? Eu quero usar essa aqui para você ter um entendimento que eu estou usando a própria Bíblia do sistema evangélico, para depois não ficar falando que eu usei uma outra Bíblia para falar alguma coisa que não bate com o que sua religião ensina. Então eu estou usando a própria Bíblia do que o sistema evangélico usa para você não ficar depois falando besteira. E fala assim, em Hebreus capítulo 3, versículo 1. E fala assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Só para você ter uma noção, Paulo aqui compara Cristo com Moisés. Não é que compara Moisés com Cristo. Ele compara Cristo a Moisés. Ele fala que Cristo é sumo sacerdote conforme Moisés foi. E ele fala que Moisés, desde o momento que ele foi levantado até o fim da vida dele, ele foi aquele que as pessoas iam para se confessar. Não confessar porque o marido bateu na esposa, ou porque o cara está sem trabalho, não. É porque olhava-se para Moisés e entendia que ali, quando Moisés imolava o bicho como expiação, era um momento de paz e salvação. Então ele compara Cristo a Moisés. Ele compara Cristo aos apóstolos. Ele compara Cristo e fala bem claro, sumo sacerdote. Em nenhum lugar você vai ver que Cristo é
Deus. Não vai. Aí você chega aqui em Hebreus 4, versículo 14, e está escrito assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Hebreus capítulo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho. Jesus, Filho. Olha o que está escrito aqui na King James. Eu nem li na King James. Mas vamos ver o que está escrito na King James. Ó, King James. Vamos ver o que está escrito. Hebreus 4,14. E está escrito assim: contudo, vos não tendes o poder de saber. Hebreus 4,14. Hebreus 4,14. Contudo, vós não tendes a perder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. E meu Pai amado, uma coisa ou outra, eu estou com a vista muito embaçada, ou o capeta está querendo atrapalhar de qualquer maneira aqui. Porque eu olhei duas vezes aqui em cima, ó sério, eu olhei duas vezes aqui em cima, estava em Hebreus. E agora, quando eu olhei para cá e voltei a olhar aqui, estava em Tiago. Vamos continuar em oração. Hebreus 4,14. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus. Mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé ou de obediência, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado nenhum. Filho de Deus, sumo sacerdote. Sumo sacerdote não é rei. Sumo sacerdote não é dono de ninguém. Sumo sacerdote não faz ninguém de servo. Mas sumo sacerdote tem amigo. Sumo sacerdote tem pessoas que são obedientes à lei. Sumo sacerdote, ele não tem pecado. E ele ensina as pessoas a como não ter pecado. Então, Cristo é sumo sacerdote. E para você que não entendeu Zacarias capítulo 6, versículo 12 e 13, não entendeu Hebreus 2,17, não entendeu Hebreus 3,1 e não entendeu Hebreus 8,1, então vamos agora em Lucas. Porque agora eu vou te mostrar que nem nos evangelhos, tu pode procurar em Mateus, Marcos não precisa porque não fala nada em Marcos, Lucas e deixa eu ver aqui em João, porque João tem um outro linguajar aqui, mas também não fala. Aqui em João 1,14, aqui em João 1,14 fala assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Não está nem escrito aqui, porque João também não fala nada. Fala assim, ó, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio
da graça e da verdade. Aí você vai vendo aqui, não tem nada também. Então, na verdade, os únicos livros que você vai encontrar alguma coisa do nascimento de Cristo é em Lucas e Mateus. Eu não tinha nem lido João, porque eu sei que ele também não fala. Marcos eu também fui lá dar uma olhadinha, também não fala, porque eu também sabia que não fala. Mateus fala e Lucas fala. Mas o que eu vou ler em Lucas aqui está mais direcionado a uma escrita um pouquinho mais longa, mas é a mesma coisa que está escrito em Mateus. Depois tu vai lá em Mateus e procura. Eu só vou ler Lucas, tá bom? E está escrito assim em Lucas, capítulo 1, versículo 1, depois capítulo 10, versículo 30, tá? 10 não, 7. Lucas, capítulo 1, versículo 1, e depois Lucas, capítulo 7, versículo 30. Aí começa a falar assim, 1, não, 2, 1. Lucas, capítulo 2, versículo 1 em diante, tá? Não é capítulo 1, não. Eu vou ler, tá? É um monte de versículo, que eu quero ler tudo. Para depois você, cheio de capeta aí, perturbando sua cabeça, você não ficar em dúvida. Então, por favor, abra a Bíblia, o livro de Lucas, capítulo 2, versículo 1. Eu devo ler até o versículo 13, mais ou menos. Está escrito assim, ó. Posso ler? E está escrito assim. Essa Bíblia eu não preciso botar óculos, porque a letra é grande. Mas eu estou botando óculos porque já está dando dor. E aconteceu, Lucas capítulo 2, versículo 1 em diante. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César para que todo judeu se alistasse. Aqui ele falou, aqui está escrito como que todo o mundo se alistasse. O mundo não pode, porque é mentira. Roma não conhecia a América do Norte, América Central, América do Sul. Roma não tinha domínio sobre a África. Enfim, né? Roma não tinha domínio sobre a China, sobre o Japão. Então, assim, ler aqui que todo o planeta Terra ia fazer isso é mentira, mas esse censo aqui foi para os judeus, tá? E está escrito assim: este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. Isso é, se você quiser estudar sobre esse censo aqui de Cristo, você tem que buscar dentro da história até Cirene. Então você vai ter que procurar na história da Síria em que ano Cirênio, como rei, governou a Síria, certo? E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou,
de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vos nasceu o Salvador. A função de Cristo é mostrar o caminho para a salvação. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando ao Criador, a Deus, e dizendo, aí vem a bênção da parte do Criador, tá? Glória ao Criador nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Isso é, a paz na terra e a boa vontade foi a parte que o Criador deu ao ser humano quando Cristo nasceu. Então, o anúncio deles aqui foi clamando, bendizendo e louvando ao Criador e dando a bênção, vamos botar a bênção apostólica, que eu fico rindo com esse nome, bênção apostólica, como se apóstolo pudesse abençoar alguma coisa. Porque apóstolo, apostolato, significa universal, de todos, né? Então, assim, a bênção de todos, para todos. Então, pode ser a bênção dos demônios, para todos, né? Então, aqui foi abençoado o povo. E os anjos estavam falando, chegou o momento de vocês serem abençoados. Chegou o momento de vocês entenderem o que é bom e praticar o que é bom. Porque lá em Zacarias estava falando do renovo. Pegar aquilo que não está mais sendo usado, que está velho, que está quebrado, que ninguém mais quer, restaurar, para que se torne desejoso de novo. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Estava aqui no versículo 15, desculpa. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores um para os outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Criador, o Senhor, nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dita. E todos que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Coração significa cérebro, tá, gente? E voltaram os pastores glorificando e louvando ao Criador por tudo que tinha ouvido e visto como lhe havia sido dito. Tu pode procurar nos 4 evangelhos aonde que está escrita a palavra que todos têm que adorar Cristo como Deus. Você não vai achar. Você vai achar lá, né, nas epístolas que Paulo escreve alguma coisa aí falando que é Deus, não sei o quê, mas isso aí foi a Igreja Católica que escreveu para te enganar, para me enganar. Tá certo? Aí, tem Lucas 7. Então vamos lá em Lucas 7, versículo 30. E está escrito assim, Lucas capítulo 7, versículo 30. E está escrito assim: E disse o Salvador: A quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes, porque veio João Batista
que não comia pão nem bebia vinho. E dizeis: tem capeta, tem demônio, tem capiroto, é um lunático, é um doente mental, é um homem que está querendo desviar a fé dos outros, é é um, é um pilantra, é um safado que ninguém pode acreditar. Toma cuidado, porque é ladrão. Toma cuidado, que vai entrar na sua casa e vai fazer horrores com você. Toma cuidado, que vai perder a salvação. Isso tudo que eu falei agora eu acrescentei, para você entender o fim do versículo 33. O tem demônio. O tem demônio é um monte de adjetivo que você dá à pessoa. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Deixa eu só te falar do vinho aqui, tá, gente? O vinho aqui era cachaça, tá? Essa coisa aí que a religião fala que o vinho aqui não era cachaça, é pilantragem, é safadeza. Porque o vinho aqui era cachaça, tinha álcool, tá certo? Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Aí vem já um outro texto que não tem mais nada a ver com esse. 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Que aqui já é um outro texto que fala sobre a unção de óleo nos pés dele, já preparando ele para a morte. Então, quando você lê Lucas, capítulo 7, versículo 30, o próprio Salvador fala que não adianta ele fazer qualquer coisa, que sempre vão comparar ele a uma coisa pejorativa, a alguma coisa negativa. E é isso que as pessoas não entendem. O Salvador, Jesus Cristo, ele nunca falou que ele era Deus de alguém. Ele nunca falou que ele era para ser adorado. Ah, Oliveira, mas aqui na Bíblia está falando que ele citou que ele é a porta do caminho, da verdade, da vida. Sim, se ele é o sumo sacerdote, é isso que você tem que entender. Se ele é o sumo sacerdote, o que o sumo sacerdote faz pelo povo? O sumo sacerdote, ele prepara o povo para o entendimento daquilo que o Criador quer, que Deus quer, e através do entendimento do povo daquilo que Deus quer, que o Criador quer, o povo é preparado para a salvação. Ele aqui, ele simplificou que ele é o átrio, ele é o santo, e ele é o santo dos santos onde está a arca. Porque ele é o sumo sacerdote. Em nenhum momento da Bíblia ele está falando que ele é Deus, ele é filho de Deus, que é para ser adorado. Em nenhum lugar da Bíblia que está falando isso. Tirando algumas cartas aí que a igreja romana falou que foi Paulo que escreveu, que é uma tremenda confusão, mas o próprio Evangelho não cita em momento nenhum que ele é Deus, para você adorar ele como Deus. Aí vamos lá em Hebreus 8. Gente, eu tô falando com vocês aqui, mas tô passando mal pra caramba, tô vendo tudo rodado. Fora que eu tô falando aqui cuspindo. Tô tomando esse chá aqui, mas eu não tô bem não. Vamos lá, Hebreus 8. Hebreus é antes da primeira Pedro, tá? Hebreus capítulo 8. Vamos lá? Versículo 1 em diante. E está escrito assim: ora, a suma do que temos dito
é que temos um sumo sacerdote. É que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do Pai, à direita. À destra do trono da majestade. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Ministro, o que o ministro faz? Ele ministra, ele ensina, ele coordena o que tem que ser feito. Do verdadeiro tabernáculo, o qual o Criador fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Todo sumo sacerdote é para oferecer dons, isso é o Espírito Santo, e sacrifícios, que no caso foi a própria vida que Cristo deu. Pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria. Tá vendo? Se ele estivesse na terra ainda, comandando alguma coisa, ele não seria dentro da religião, ele não seria nada. Havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar à sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Hebreus 7, 24. E está escrito assim, Hebreus capítulo 7, versículo 24. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdote perpétuo. Sacerdote perpétuo, isso é, por toda a eternidade ele nunca vai deixar de ser sacerdote. Então ele não é Deus, ele não é rei, ele não é senhor de ninguém. Ele é sacerdote. Aí é o que eu falo para você. Para terminar, vamos lá em Lucas de novo, para terminar. Já tem 54 minutos de vídeo. E ele tem mais um videozinho de 3 minutos que eu não sei se eu vou botar antes desse ou depois. Está escrito assim, Lucas 2, 32. Luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo. José e Maria se maravilharam dessas coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. Lucas capítulo 2, 39. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça do Criador estava sobre ele. E a graça, isso é, o bem-estar do Pai estava sobre Cristo. Aí eu falo para você uma coisa, para você entender. Por que você deixa se levar quando você, dentro da igreja que você vai, você escuta que Jesus é Deus? E você firmemente quer acreditar nisso?
Se a Bíblia fala que ele não é Deus, se a Bíblia fala que ele é sumo sacerdote, e sumo sacerdote ele não tem escravo, sumo sacerdote ele não tem servo. O sumo sacerdote, a função dele é instruir o povo para salvação e libertação. Mais uma vez, eu tive que provar que Cristo não é Deus. Da mesma forma que eu vivo provando que Trindade não existe. Eu não sei quando é que eu vou fazer um outro vídeo sobre Trindade, mas eu vou fazer. E tem coisas que você fica cansado de repetir, repetir, repetir. As pessoas não dando crédito, as pessoas não querendo acreditar. Isso é algo muito chato, muito ruim, desgastante. Por isso que eu estou sempre pedindo que as pessoas orem por mim, orem pela minha família. E eu sempre procuro louvar o Criador com meus gestos. Para as pessoas que me vêem dentro da igreja, ver que eu não levanto para cantar louvor, eu não abro minha boca para cantar louvor. Quando a pessoa prega, eu presto atenção, mas quando eu vejo que só vai pregar bobeira, como ontem foi pregado bobeira lá na... Porque pensa bem, olha só. Olha como que é um despreparo. A pessoa, a pessoa é avisada que naquele dia vai pregar. A pessoa teve todo momento do dia para ficar 20, 30 minutos separando texto para falar alguma coisa. Aí a pessoa espera das 7 horas da noite para entrar numa igreja para falar sobre a mulher do fluxo de sangue que tocou nas hostes de Cristo e ainda veio falar que não sabia que a roupa do sacerdote tinha franjinhas. Se a própria Bíblia fala que os sacerdotes eles gostavam de botar aquelas roupas com as franjas longas para mostrar sua santidade que não existia, a própria Bíblia fala isso e o rapaz falou que não sabia que existia isso na roupa dos sacerdotes, sendo que o rapaz já está com 20 e poucos anos de idade e foi nascido e criado dentro da igreja adventista. Quando eu comecei a escutar sobre a mulher do fluxo de sangue, só me deu vontade de ir embora. Porque se você prestar atenção, está muito difícil de você ir para a igreja. Não tem mais nada dentro da igreja que você possa olhar e falar assim, é novo. Foi bom ter escutado. É uma coisa tão vazia. Tu chega na Assembleia de Deus, é uma coisa tão vazia. Tu chega na Batista, é uma coisa tão vazia. Tu chega na Universal, na Deus e Amor, na Nova Vida, na Maranata, na Testemunho de Jeová. É uma coisa tão vazia. Quando não é só música, é só oração. E quando é só música, tem aquele pessoal lá com aqueles demônios falando que é Espírito Santo, dando revelação, dando isso, dando aquilo. Olha, tá difícil, tá muito difícil de você ir para a igreja porque tá um negócio muito ruim. Facilmente as pessoas desistem, porque realmente tá uma coisa muito ruim. Eu quero ainda achar um lugar que eu escute alguém falar alguma coisa que sirva para a semana, para o mês, para o ano. Uma promessa que vem da parte do Criador, uma revelação. Isso não está existindo, isso não está acontecendo. E é isso que eu falo, gente. Será que ninguém está observando isso? É só música, é pessoas pegando demônio falando que é Espírito Santo, caindo, levantando, falando naquela língua nojenta.
que eu não sei onde está na Bíblia que a língua que é falada tem que ser de uma forma que ninguém entenda. Então, Paulo fala sobre a língua dos anjos. Mas se você acredita que essa língua aí, nojenta, que é falada dentro da igreja, é celestial, eu penso o seguinte: os anjos falaram com os pastores. Os pastores falavam o quê? Aramaico? Hebraico? Porque os pastores estavam ali, no campo. Os pastores, eles falavam que língua? Aramaico? Hebraico? Então, na verdade, os anjos falam a língua que quiser. Não existe uma língua própria de anjos. Até porque isso é idiotice, né? O Criador, ele nunca deixa nada em oculto. Quem esconde as coisas, quem deixa as coisas em oculto é Satanás. Os anjos não precisam falar em dialeto nenhum, porque Satanás não tem poder nenhum. Nem Satanás, nem demônio nenhum tem poder. Qual seria o motivo do anjo falar em segredo? Eu creio de verdade que o Criador é o Criador, ou eu creio no diabo. Agora, eu acreditar que anjo está falando língua maluca, língua doente, língua de demônio, porque o demônio não pode entender, será que nesses 2000 anos o demônio não descobriu o que significa as palavras? Gente, eu espero que você estude mais sobre o assunto, que Jesus não é Deus, que Jesus não faz escravos, tá bom? Seja santo. Busque o Espírito Santo, ore. Seja abençoado, você e sua família.